cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, para mim é uma satisfação, um prazer imenso, os irmãos que estiverem em pé poderem tomar os assentos. Quero pedir só um pouquinho de retorno aqui, por favor. E eu quero externar toda a minha alegria, toda a minha gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito em nossa vida, por tudo que Deus tem proporcionado ao nosso ministério. Sou grato a Deus por essa oportunidade tão singular. Que Deus possa estar abençoando a todos que estão aqui presentes nessa igreja. Como foi dito, eu sou oriundo ali da cidade de Aracaju, Sergipe, mas eu já fui pastor aqui em São Paulo, na cidade de Diadema, e a gente tem pregado bastante em várias cidades aqui no estado de São Paulo, e Deus tem honrado a nossa vida de maneira esplêndida e poderosa. Nós temos 11 dias que chegamos de viagem, estamos ali na região do Campo Limpo, e Deus tem sido maravilhoso para com a nossa vida e para com o nosso ministério. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui presentes, pela vida do pastor da igreja, pela vida de todos os membros, visitantes, congregados, todos aqueles que fazem parte desse ministério e aqueles também que estão visitando. Eu não vou muito me apresentar porque o tempo não nos espera. E quando eu cheguei aqui, eu recebi uma mensagem, eu recebi uma palavra, ao qual está sendo denominado ao encerramento de uma campanha, aonde Deus, por certo, fez grandes coisas aqui nesse lugar. E eu fiquei muito feliz a ouvir e ver e meditar na palavra que foi me predita. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que têm acompanhado essa campanha e participado da mesma. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 18. Não é isso, pastor? 18? É isso? 28, isso, 28. Lucas capítulo 28, versículo de número... Eu entendi errado, qual é o número, pastor? 14, 28, versículo 14. Ele falou tão baixinho ali que eu fui em outro... Peraí, Lucas 28? Lucas capítulo 14, versículo 28. Então estava certo. É isso mesmo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 14, versículo 28, que fala sobre construção, sobre torres, enfim, sobre preparação. É boa essa mensagem. Evangelho de Jesus, quantos acharam? Digam amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O versículo, escute aí, segure essa criança aí. O versículo diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se tem como acabar? Esse versículo é muito forte, mas eu quero repetir não somente a parte B desse versículo. Eu quero me prender à parte B dessa palavra, desse versículo tão expressivo. Eu quero que vocês fiquem comigo só nessa parte aqui. Para ver se tem com que acabar. Repita comigo: para ver se tem com que acabar. Tá fraco, vamos falar mais forte. Para ver se tem com que acabar. Olhe para seu irmão e diga: aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la até o final. Está muito fraquinho, está muito fraco. São Paulo é terra de fogo. Diga mais uma vez, diga: aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o final. Amados e queridos, se eu fosse me apresentar, eu ia tomar o tempo todo, porque eu não preciso me apresentar, vocês irão me conhecer. E a palavra de Deus, ela é explícita e verdadeira. A gente sabe que diante do Gênesis, Apocalipse, Deus ele fez grandes coisas acerca da sua obra, acerca de promessas e de maravilhas que
que Ele operou no meio de todo o seu povo. É bem verdade que a gente transliterando, a Bíblia não tem 40 autores, a Bíblia não tem 40 autores, a Bíblia tem 40 escritores, porque só tem um autor, que é Deus. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. E quando a gente começa a meditar, porque a Bíblia, ela não pode ser lida. Tem gente que prega uma doideira por aí, tem gente muito doida em cima dos púlpitos por aí. Ele não medita, não para ver o que Deus tem falado realmente. Ele dá somente uma passada, uma lida, ele não medita. A Bíblia não pode ser lida, a Bíblia tem que ser meditada, para você entender o que Deus fala, o que Deus falou, o que Deus ele tem feito na vida dos santos filhos dele. E a gente olhando para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, a gente começa a entender, começa a visualizar grandes coisas que Deus ele fez na vida do seu povo. Olhando para essa palavra, para esse tema que vocês escolheram, para essa campanha que eu tenho certeza que foi uma bênção. Ela não será, ela foi uma bênção. Será a próxima que vai iniciar, falando sobre preparação. Uma pessoa que deve fazer algo, ele primeiro tem que fazer cálculos, ele tem que sentar, ele tem que pegar um rascunho e começar a calcular. Você sabia que Deus, antes de construir o mundo, ele sentou, calculou, ele imaginou e ele trouxe a existência dos cálculos que ele fez? Porque a Bíblia é prova disso. Um dia que eu voltar aqui, eu quero pregar antes do Gênesis. A Bíblia fala, o primeiro livro escrito por Moisés, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No tempo de Deus, na data de Deus, eu quero vir aqui falar sobre antes do Gênesis. O que foi que Deus fez antes do Gênesis? Ele calculou, ele raciocinou, ele meditou, ele transliterou, ele trouxe à existência aquilo que ele calculou. Deus ele não é desorganizado. Deus ele não é doido, ele não faz as coisas por fazer. Deus ele é sábio, ele calcula, ele sabe meditar, ele sabe arquitetar. E antes de Deus fundar o mundo, você sabe, você já deve ter ouvido que no livro do Gênesis fala que quando Deus ele resolveu vir à terra era escura, sem forma, vazia, mas o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. A palavra pairar significa cuidar, guardar, proteger. E ele estava pairando, ele estava guardando aquilo. Olha que coisa linda, amado. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia falar tudo aquilo que eu tenho para entregar nessa noite, mas eu vou resumir. Olha só que Deus, ele antes de fundar, o Espírito já cuidava, o Espírito já guardava, o Espírito estava pairando sobre a face das águas. Olhando para as Escrituras, a gente começando a imaginar, a gente vai ver que a terra era sem forma, a terra deveria ser feia, a terra deveria ser uma coisa caótica, uma coisa melancólica. E Deus ele achou graça na terra. Eu não sei o que ele viu, mas ele achou graça. E lá no céu, antes dele enviar Jesus, ele pensou, raciocinou, calculou e desceu. Quando ele desceu, ele precisava ver o que era que ele ia fazer. Você pode prestar atenção que um engenheiro, antes de começar qualquer obra, ele vai na terra, ele vai medir quantos metros tem, ele vai observar, ele vai contemplar se tem descida, se tem valado. Eu sou lá do Nordeste, lá debaixo da roça, e sei o que é construção. Eu nunca construí nada, casa, nada, mas eu já vi. O pedreiro, ele primeiro limpa a terra, o pedreiro primeiro ele observa onde vai ser os quartos, onde vai ser a sala, onde vai ser a cozinha, onde vai ficar o telhado, o banheiro, o closet, tudo ele observa. Assim foi Deus. Deus precisava ver a terra. Aí o que foi que Deus disse? Deus disse assim: haja luz. E quando ele disse haja luz, a terra começou a ficar vista. Olhe para seu irmão, diga: você hoje vai ser visto por Deus, porque hoje o que tiver de treva, ele vai arrancar desse lugar. Aleluia! Eu estou sentindo a unção de Deus aqui neste lugar. E quando ele
ele disse: haja luz, aí ele ficou triste. Deus ficou triste. Por que Deus ficou triste, pastor? Onde está isso? Se você é pregador, vá buscar, por gentileza. Deus ficou triste, ele ficou abatido, porque ele viu tudo desfeito, sem forma, sem beleza, vazio, sem espírito. O espírito não estava na terra, estava o quê? Pairando sobre a terra. Era assim que você chegou aqui. Deus, antes de te formar, ele calculou. Aonde ele calculou? Ele chamou Jesus, chamou o Espírito e disse assim: façamos-nos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí quem sabe, não diz, nenhum livro diz. Eu tenho 37 Bíblias na minha casa e mais de 500 livros, e eu não vi Jesus dizendo isso. Isso é uma conjectura minha. Digamos que Jesus disse: pai, como é que vai ser esse homem? Como é que vai ser essa mulher? Aí Deus disse: não se preocupe, eu vou criar um nariz. Ele vai ser moreninho, uns vai ser bem fofinho assim como eu, outros vai ser magrinho assim como esse aqui, mas eu vou fazer certinho. A minha obra eu vou concretizar, porque quando eu começo eu termino ela. Eu vou te chamar pra boca pra adorar. Olha para o seu irmão, diga: o que Deus começou na tua vida, ele vai terminar. Diga: nada vai impedir mais de Deus. Quem sabe Jesus disse: como será? E ele disse: fica tranquilo. O que foi que Deus fez? Deus, ele desceu do querubim, caminhou por a terra. A terra estava sem nenhuma plantação, sem nenhuma flor, nada, não tinha beleza, só estava luz. E Deus começou a caminhar. Quando Deus começou a caminhar, ele viu o que? Argila. Ele viu barro. Deus pegou as mãos, encravou no barro e começou a mexer, igual a criança, semelhante a criança. Quando ele foi mexendo, aí ele foi criando, criou uma cabeça, ele foi mexendo, criou um corpo. Tem uns que é até bonito, né? Um tórax com um bíceps bem bonito, bem ajustado. Aí foi porque Deus trabalhou melhor em você, certo? E Deus, ele foi lá, trabalhou, mexeu para lá, mexeu para cá e deixou uma estátua no chão, um boneco. Aí Deus começou a parar e calcular: o que é que eu vou fazer com isso aí? Isso aí precisa caminhar, isso aí precisa ter vida, isso aí precisa ter fôlego, precisa falar. Deus calculando na agenda de Deus. Quem sabe na sua agenda você não esperava receber um pregador, um pastor de Aracaju, mas eu disse que na agenda de Deus eu volto aqui, porque Deus, ele tem uma agenda para mim e para você. Se ainda não aconteceu, porque ele está calculando o que ele vai fazer no teu ministério. Se você acredita que o teu filho vai voltar, que o teu pai vai voltar, tua mãe vai ser crente, então levante a mão, abra a boca para adorar. Pegue na mão da sua irmã, do seu irmão, e diga: tenha paciência, que Deus está calculando o que ele vai fazer na tua vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, aperta bem forte, me dá retorno aqui. Pega na mão da pessoa, diga: Deus está calculando, diga: Deus está projetando, diga: Deus está arquitetando. Ei, eu sei que aqui tem gente que quer ser pregador, aqui tem gente que tem chamado para ser missionário, ainda não foi, é porque Deus está calculando como é que vai ser, aonde você vai viajar, aonde o país vai te receber. Deixa eu ver quem acredita nisso. Se prepare, porque Deus vai fazer coisas grandes. Diga: o que Deus vai fazer vai espantar esse bairro, vai espantar essa igreja. Quem sabe alguém pode até dizer: pastor, a igreja é pequena, não tem muito recurso, a igreja não é grande, não é uma megalópolis, não é uma igreja enorme. E daí? O cálculo de Deus é diferente do cálculo do homem. Quando Deus olha para você, ele calcula de uma forma, e a Bíblia é ressaltada para dizer isso. Livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, está escrito no capítulo 55, versículo 8, diz assim: os meus pensamentos não é os teus pensamentos,
pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Quando Deus criou, deixa eu pular que eu estou olhando para o relógio. Quando Deus formou, aí Deus viu aquele boneco tão bonito. Até aí não tinha nome, até aí não tinha beleza, até aí ninguém era melhor do que ninguém, até aí não tinha arrogância, até aí não tinha presunção, até aí não tinha competição. Que é isso, pastor? Vou repetir. Até ali não tinha competição. Eu prego mais, eu canto mais, eu faço mais, eu dou mais, eu faço mais. Na obra de Deus quem faz cálculo é Ele, não é você. Então abra a boca para adorar. Olhe para seu irmão, catuca ele assim, dá uma catucada e diga: aqui o cálculo vem do céu. Obrigado. Olhe para seu irmão, diga que ninguém é melhor do que ninguém. Diga para ele. Diga: você pode dar R$1 milhão de dízimo, mas isso não interessa. O que Deus te prometeu vai cumprir. Se você acredita nisso, deixa eu ouvir barulho de adorador, rapaz. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Só quem veio para adorar, então coloque esse lugar para tremer. Olha para seu irmão, diga: o cálculo aqui é de Deus. É Deus quem faz cálculos. Olha para cá que eu vou ser rápido. Aí Deus formou, Deus deixou aquele boneco e Deus ficou, não diz o tempo, não diz a hora, não diz quantos minutos e nem anos. Porque 1 ano para Deus é como 1000 e 1000 é como 1. Mas Deus olhou assim, ficou lá pensando, olhou aquele boneco. Aí Deus disse: eu vou dar um sopro nele, para ver o que é que acontece. Aí Deus foi lá no nariz. Eu não sei se era assim grande igual o meu, se era assim bonitinho igual dessa moça, se era afinadinho assim. Eu não sei como foi, porque na obra de Deus ninguém é melhor nem mais bonito do que ninguém. Todo mundo é igual. A gente vem do barro e vai voltar tudo pro barro. Eu nunca vi ninguém morrer e a carne pro céu. Quem vai pro céu é espírito, mas o que Deus fez vai voltar para onde Ele construiu. Aí olha para cá o que Deus fez. Deus olhou para o boneco e fez assim, ó. Quando ele deu um sopro de vida, aí o boneco começou a se mexer, se levantou. Quando o boneco se levantou, Deus olhou para o boneco e disse: que coisa linda, é essa minha arquitetura, mas ainda não terminei. E Deus começou a olhar para o primeiro boneco sem nome, e Deus começou a calcular o que ia fazer com ele. O que era que Deus ia fazer com ele? Deus criou e disse: é lindo, maravilhoso, vou colocar um nome nele de Adão. Quando Deus colocou o nome nele de Adão, Deus sumiu. Adão ficou só. Aí Deus disse: agora eu vou criar, já que eu criei esse boneco, eu agora vou criar um jardim bem bonito para ele andar, para ele flutuar, navegar, desfrutar. Aí Deus começou a construir todas essas plantas que você conhece. Resumindo, não era isso que eu queria entregar aqui, mas quando Deus deixou tudo pronto, que Adão estava desfrutando de tudo que era bom, aí Deus começou a fazer promessa. No livro do Gênesis ele prometeu a Abrão. Abrão significa exaltadíssimo. No livro do Êxodo ele chamou Moisés e ele disse: Moisés, das águas eu tirado. No livro do nosso irmão Josué, ele chama Gideão, ele chama vários homens na Bíblia. Ele chama Josué, chama Gideão, ele chama Davi, ele chama Salomão. Ele sai chamando todos aqueles a quem ele depositou confiança. Amados, sabe por que eu e você está aqui? Eu e você não está aqui porque nós somos poliglotas. Eu e você não está aqui porque nós devolvemos o melhor dízimo de toda a época. Nós estamos aqui porque nós somos criaturas feitas por Deus, e enquanto Ele não terminar o que Ele te prometeu, Ele não vai voltar. Ele só vai voltar quando Ele completar a obra. Sabe o que foi que Josué disse? Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pegue na mão da pessoa que está no seu lado e diga: Jesus vai voltar, mas Ele vai levar a tua casa completa, porque a obra ainda não acabou, rapaz.
Deus que faz as obras. Ele é o Deus que confunde o ser humano. Quer ver como ele confunde? Ele pegou uma mulher que era simples, humilde, colocou para morar em um palácio. E desse palácio, essa mulher, ela veio trazer libertação, trouxe vitória e unção para o seu povo que estava sendo oprimido. A Bíblia diz que Esther, ela assumiu o papel da rainha Vasti. Por que ela assumiu? Eu já vi pregador dizer que a rainha Vasti era irresponsável, uma mal esposa, que não prestava e que Deus arrancou porque tinha promessa na vida de Esther. Olha para cá, não. Esther, ela não foi para lá porque rainha Vasti não prestava. A rainha Vasti estava grávida do rei Artaxerxes. E quando o rei Assuero, ele deu uma festa de 180 dias, 6 meses de festa. A Bíblia diz que os copos eram de ouro, a taça era de ouro. Ele chamou pessoas influentes, importantes da época, para participar do banquete e queria se usurpar. Ele estava mostrando a sua grandeza e toda a sua glória. Aí ele chamou Bigtan e Zená, Arboná, que eram servos que andavam lado a lado, e disse: agora vá lá e chama minha esposa para ela sentar do meu lado, para todo mundo ver a beleza do meu reino. A rainha Vasti não poderia ir, nem que ele pagasse, porque ela estava grávida do rei Artaxerxes. E na época da rainha Vasti, as mulheres, elas ficavam com a barriga descoberta, para que o sol batesse na barriga e os filhos nascessem com saúde. Hoje as mulheres têm vestidos, aventais e andam toda coberta, mas na época da rainha Vasti não. Aí quando ela se recusou de ir, para não mostrar a nudez da barriga, eles levaram uma mensagem errada. Agora isso vai tremer. Pegue na mão do seu irmão e diga: Satanás, ele está caluniando, está levando a mensagem errada. Mas eu quero dizer que toda a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Olhe para seu irmão, bate a mão no ombro dele e diga: toda a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Eles levaram uma mensagem errada e disseram para o rei Assuero. Ela se recusou. Não foi assim. Tem pessoas aqui que estão sendo mal interpretadas. Deus vai mudar a tua história hoje, porque o cálculo que Deus fez, a tua história não é história de tristeza, história de derrota. Deus vai mudar a tua história. Levaram uma mensagem errada. E aí, além de levar a mensagem errada, eles deram um conselho errado. Eles disseram: separe-se dela. Ela não é digna de ser esposa do rei. E ele bêbado, porque o homem que bebe, eu era das drogas, eu vim da bagaceira. Eu tenho 35 anos de idade, conheço os 27 estados do Brasil e vários países pregando. Não sou filho de pastor. Meu pai morreu, tinha 4 anos de idade. Quem disse a você que Deus levanta rico? Quem disse a você que Deus só exalta filho de pastor? Quem disse a você que Deus só usa quem é filho de fazendeiro? Deus, ele usa o projeto que ele começou a calcular, que ainda não terminou. Levante a mão para a boca para adorar, rapaz. E eles levaram a mensagem errada. E ele ouviu aquilo bêbado. Porque o homem bêbado, ele faz coisas sem pensar. Ele bêbado de tanto viu, aceitou. Ele tinha um anel semelhante aos que a gente usa, que não chega nem 1 milímetro, que quando ele assinasse e decretasse, ninguém voltava atrás na terra, só Deus. E aquele edito, decreto, foi assinado nas folhas de papiro. E eles dispensaram Esther, Vasti, mandaram embora. Quando eles mandaram embora, a bebida acabou. Ele se acordou.
Cadê minha esposa? Olhe para seu irmão e diga, aqui é forte que eu vou falar aqui. Diga, cuidado para não tomar atitudes precipitadas e jogar fora um projeto de Deus. Diga, cuidado para não tomar atitudes precipitadas e tirar da sua vida aquilo que mais na frente vai ser futuro para você. Levante a mão para adorar. Pegue na mão da sua irmã, diga, o crente tem que andar bêbado, embriagado, mas é do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver quem tem o Espírito aqui. Quem tem? Abra a boca para adorar, rapaz. Embriagado no Espírito, a gente faz as coisas conscientes. E ele dispensou, se arrependeu, mas já era? Outros conselhos errados. Olhe para seu irmão e diga, cuidado com alguns conselhos que chegam até você, porque nem todos os conselhos vêm na direção de Deus. Eles deram outros conselhos. Procure jovens. Que eu não quero encerrar isso aqui para não... Que eu quero voltar aqui. Eu gostei dessa igreja. Eu vim mais cedo. É porque eu não sou daqui. E o João, ele estava trabalhando e teve que vir às pressas para cá. Eu não sendo daqui, eu não vou fazer doidice. Mas outro dia que eu for convidado, eu chego cedo para ficar com vocês aqui 1 hora. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus é com o quê? Com ordem e... Claro, eu amo pregar a palavra de Deus. Uma das coisas que eu faço, e faço bem feito, é pregar o Evangelho. Tire carro de mim, tire casa, tire tudo, mas não me tire o púlpito. Olhe para o seu irmão e diga, faça a obra de Deus com amor e bem feita. Porque quando Deus ele me chamou, ele fez cálculos. E esses cálculos que ele fez ainda não se concretizou. Porque a obra que Deus tem na minha, na sua vida é muito grande. Eu já tentei me matar. Eu já passei muitos altos e baixos na vida. Já dirigi vários campos, não é igreja, campos. Mas eu já tive meus momentos de tribulações e de provações. E hoje Deus me deu a graça, eu tenho 34 temas de DVDs feitos e 2.500 temas gravados. Deus ele tem sido bom para com a minha vida, eu não tenho como pagar Deus pelo que ele já fez. Deus ele me tirou de onde o dinheiro, o poder não tira. Deus ele fez algo na minha vida que se eu for contar aqui, vocês nunca vão imaginar do jeito que vocês me estão vendo hoje. Porque o cálculo de Deus é diferente do seu cálculo. Tem alguém que olhou para você, olha para o seu irmão, para o seu vizinho e diz, ali não presta, não vale nada, não tem jeito. Só que lá no céu, eu digo porque está aqui, existe um livro de Deus. A Bíblia diz em Salmos de Números, porque Salmos não tem capítulos, Salmos de Números 139, olha o que é que Deus diz. Vamos lá, se o vizinho está dizendo que tu não presta, não tem jeito, que é vagabundo, é isso e aquilo outro, o livro de Deus fala diferente. Deus diz assim, antes que eu te formasse, todas as coisas eu escrevi no meu livro. Ainda não terminou a obra que Deus tem na tua vida, então abra a boca para adorar. Tem gente que abre a boca e diz, meu filho não tem jeito, meu pai não tem jeito, a minha mãe não tem jeito. Hoje você vai dizer diferente. Você vai dizer, aquele que começou a boa obra, ele vai acabar. Olhe para seu irmão, diga, ainda não começou o que Deus tem na sua vida. Diga para ele, diga, ainda não começou. Balança ele aí, dá uma balançada. Diga, ainda não terminou. Ainda não terminou o que Deus tem na sua vida. Diga para ele aí, dá uma balançada bem bonita. Diga, ainda não terminou, rapaz. Pode ir. Para não ser enfadonho, agora eu vou conversar. Quem sofre aqui de gastrite, fica de pé, vem aqui rapidinho. Eu não vou chamar porque eu não estou vendo ninguém aqui com cadeira de rodas. Eu prego porque pregador sem conhecimento pode dormir. Vá dormir. Na minha terra,
Eu sou organizador de eu sou organizador, para a honra e glória de Jesus, da segunda maior vigília do Brasil. Pastor, como é isso? Do Brasil. E lá a gente gosta de ouvir palavra. A gente não gosta de negócio de muito movimento, porque o movimento ele vem através da